muito boa tarde, sejam então todos muito bem-vindos ao nosso podcast Conexões que Geram Valor, um espaço pensado em si, onde eu estarei recebendo convidados incríveis que vão partilhar suas histórias, trajetórias de sucesso, insights para inspirar você a dar sequência, a dar continuidade à sua vida, aos seus propósitos e aos seus sonhos. E hoje eu estou com ela, Simone Bello, vai estar aqui conosco num bate-papo todo especial. Seja muito bem-vinda, Simone. Eu que agradeço, obrigada a vocês pelo convite e é sempre um prazer estar aqui em Portugal. Pois é, brasileira. Brasileira. Fora do Brasil há quanto tempo? 23 anos, quase 24. E o que levou a Simone a ter essa decisão de deixar o Brasil e estar aqui na Europa, enfim, sei que a Simone passeia, viaja, trabalha a muitos países, mas o que de fato tirou a Simone do nosso país? Bom, inicialmente aquele sonho, né? Vamos desbravar, vamos trabalhar. E muito jovem ainda, aos 18 anos, eu sofri uma perca, né? Meu marido, no caso, eu fiquei viúva muito jovem, então eu me senti meio deslocada no Brasil. Então foi aonde eu senti a necessidade de sair do país, fui a Londres, no caso, sem saber nada, né? Sem eira nem beira, sem rumo, sem saber falar inglês, e lá, digamos assim, que foi o berço, a faculdade da vida, né? E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor, aprendi muita coisa, trabalhei com muitas coisas também, né? Desde a faxina, como todo mundo começa, a gente começa de baixo, né? Degrau por degrau, como se diz, né? E aí depois trabalhei numa empresa muito grande como entregadora, depois eu fui estudar, fui fazer a cidadania, então, né? Sonhada a cidadania de todo mundo. E tive o meu estúdio fotográfico também por 12 anos, né, trabalhando como correspondente internacional também. E hoje, nos últimos 5 anos, trabalhamos com estéticas na Turquia. Maravilha. De fato, imigrar é uma escola, né? E Londres, com certeza, não era naquele tempo que é hoje. Eu digo sempre que as dificuldades eram bem maiores. Hoje há muitos brasileiros que imigram e isso também facilita muito para quem imigra hoje, concorda? Sim, hoje, né, com essa tecnologia, com a internet, é muito mais fácil. Você tem acesso a encontrar tudo, né? Então, assim, quando eu saí do Brasil, foi uma época que quem tinha celular, nossa, já era um grande feito, né? A gente está falando de 2001. Então, na época não tinha celular. A gente não tinha acessos à internet como tem hoje. Era aquela época que você comprava o cartão para discar para o Brasil. Revista brasileira só tinha uma, né? Em Londres tinha um restaurante brasileiro. Então, se você queria comer alguma coisinha do Brasil, você ficava na fila umas boas 2 horas para conseguir entrar no restaurante. Diferentemente de hoje, que hoje você, né, dá um Google e você encontra tudo que você precisa. Eu acho que a migração do brasileiro aumentou muito. Como você disse, eu viajo muito e olha, posso te dizer que nos 4 cantos do mundo sempre tem um brasileiro. É verdade. Eu já estou em Portugal há quase 21 anos e naquela altura era uma festa quando encontrávamos um brasileiro, né? Ah, um brasileiro, como é que é e tal. Hoje eu digo que é mais difícil encontrarmos um português de tantos brasileiros que temos aqui. E hoje, fazendo uma retrospectiva dessa sua trajetória incrível, olhando para trás, quais foram as suas maiores dificuldades? Olha, sinceramente falando, a dificuldade lá atrás, na verdade, foi um aprendizado. Eu acho que a dificuldade começou, vamos dizer que 2015 para cá. Por quê eu te digo isso? Porque, infelizmente, com essa massa imigratória de brasileiros, muitos não entendem que nós chegamos para desbravar, né? Então, nós chegamos numa época em que as pessoas se ajudavam. Como você disse, encontrar um brasileiro era uma festa. Infelizmente, hoje em dia, encontrar um brasileiro não tem sido tão uma festa. Não estou falando de todos, mas infelizmente hoje nós encontramos conterrâneos que querem puxar o nosso tapete, que quer ser o que a gente é, ou pelo menos tentam. Mas ninguém quer ir lá atrás e empurrar o ônibus como nós fizemos.
eles já querem sentar na janela. Então, assim, o sol nasceu para todos, mas senta, aprende, ganha o seu espaço, ganha o seu território, porque não foi fácil, não continua sendo fácil, mas eu acredito que vai ficar muito mais lógico e harmonioso para todo mundo, desde que se haja respeito. Sem dúvidas. E hoje é fato que, ao olharmos para o seu trabalho, não é? Olharmos nas suas redes sociais, a gente vê uma mulher de sucesso, uma mulher que tem feito história e a diferença na vida de muitas pessoas. Então é fácil a gente olhar e pensar que foi fácil, foi um caminho à base de sorte, à base de indicações, e a gente sabe que não foi, não é? Então, de fato, eu vejo que hoje as pessoas que migram muitas vezes não têm essa resiliência de suportar o que nós suportamos. Portanto, não se aplica a todos, como é fato, mas realmente muitos brasileiros ainda vêm com a ilusão de que tudo é muito fácil. Então, a maioria de nós, né, passa por essa área da limpeza, aquele trabalho que talvez lá no Brasil não faríamos de forma nenhuma, mas aqui como imigrantes temos que passar, né? E olhar com esse olhar, como a Simone disse, de aprendizado, que isso nos torna melhores a cada dia. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre o seu trabalho que é feito atualmente, que é incrível. Eu já pude conversar com ela um bocadinho antes de entrarmos no ar e percebi que de fato é uma paixão, é um propósito. Quando é que isso nasceu? Quando é que você entendeu de fato que era isso que queria fazer para a vida? Com a minha própria necessidade, né? Eu acho que nós procuramos para nós mesmos o que é melhor, né? Então, quando eu comecei a procurar, na época, sobre cirurgias bariátricas, já trabalhava um pouco com implante de cabelo, ajudando alguns amigos. Então, o que acontece? Eu senti essa necessidade de fazer. Eu não chegava a ter aquela obesidade extrema, mas eu vinha sofrendo com problemas de pressão, né? E então eu falei, por que não fazer a cirurgia bariátrica para solucionar o problema? Como eu já venho, né, com uma certa um perfil público, né? Já tinha lá meu estúdio fotográfico, já trabalhava no jornalismo. Então, as pessoas, quando viram o meu testemunho, uma semana depois da cirurgia, começaram a me procurar. E foi, assim, uma avalanche de pessoas que tinham a mesma necessidade que eu, né? E a Turquia é um país que hoje aceita um IMC de 30. Simone, mas o que é IMC? Quando você mede a sua massa corporal, o seu peso pela sua altura. Enquanto que em outros países o aceitável é de 40, na Turquia nós fazemos 30. O que isso pode diferenciar durante o seu tratamento? Com IMC de 40, a pessoa fica muito mais obesa. Então ela tem muito mais dificuldades para operar e também a probabilidade de ter aquele excesso de pele, né? Quando a pessoa tem um IMC de 30, 32, 35, é muito mais fácil a pele voltar ao normal. Então, para que deixar chegar no IMC de 40, de repente o médico mandar você emagrecer, fazer uma dieta, para daí então você ir para o centro cirúrgico, né? Então, a Turquia hoje sai na frente com esse IMC de 30, com a tecnologia. Já vão fazer aí praticamente 4 anos que eu operei e nós temos operado aí muitas pessoas. Logo após a cirurgia bariátrica, sentimos a necessidade de fazer as reparadoras, né? Porque não são todos os médicos que estão aptos a fazer a cirurgia plástica de um pós-bariátrico, por vários motivos, não só pela pele, mas também por vitaminas, exames e outras particularidades. Então, hoje nós temos todo o suporte, toda a equipe, todo o time montado para cirurgias bariátricas, cirurgias plásticas em geral, desde abdominoplastia, BBL, rinoplastia, otoplastia, para homens também cirurgias, né, mudança de sexo, tudo o que for necessário, e também o tão famoso, né, e sonhado e alta que está aí, implante capilar para os homens. Que bom. Então nasceu da sua própria experiência, não é? Isso é fantástico, porque você sentiu na pele as dores, as dificuldades, e na altura em que você teve que recorrer a esse procedimento, como que você enxergava o mercado nessa área? Era algo fácil, algo que passa credibilidade, ou também naquela altura você já enxergava situações que poderiam colocar até mesmo a sua vida em risco?
Olha, na verdade, eu estive na Turquia, eu conversei com mais ou menos 4 médicos diferentes, né? Na época, eu até costumo dizer que eu paguei mais caro do que eu vendo hoje, né? Mas eu estava descobrindo e eu estava procurando algo para mim. E depois disso nasceu as parcerias. Eu não tive ninguém para me dizer, olha, você vai sair da cirurgia, você não pode comer isso, você pode comer isso, quantidades, não tinha nutricionista, não tinha psicóloga, não tinha nenhum suporte. Então eu tive que descobrir na cara e na coragem. Eu sabia que a Turquia era sim um polo mundial para cirurgias, ainda não estava em alta cirurgias plásticas e bariátricas, o famoso era o implante de cabelo, porém quando você visa o custo financeiro, você não tem muita opção. Sim. Né? Então eu tentei juntar o custo com a qualidade e o que eu precisava naquele momento. Fiz com um médico excelente, que eu trabalhei com ele por alguns anos. Hoje não trabalho mais devido à divisão de empresas, né? Mas hoje continuo com outros médicos maravilhosos, tão quanto, né? Com especializações nos Estados Unidos. E assim, eu super recomendo. Hoje o mercado é totalmente diferente do que foi para mim há 5 anos atrás. Porque hoje você tem uma equipe que fala português, um táxi que vai te buscar no aeroporto, que te deixa no seu hotel, que te deixa no seu hospital, a tradutora que está lá te esperando. Então eu não tive nada disso. Então eu resolvi montar tudo que eu não tive para assessorar a quem precisa e, claro, não passar pelo que eu passei. Certo. Eu desenvolvo um trabalho com mulheres já há muito tempo, né, dentro e fora da igreja, sou cristã, e eu sempre percebi, para mim sempre foi muito forte o quanto as brasileiras em especial que migram se abandonam. O trabalho vira prioridade, muitas vezes se tornam escravos, né, da profissão, porque precisam se sustentar, enfim, e com esse abandono vem muitas consequências na saúde e às vezes um ganho muito exagerado de peso, o que leva a um desespero, né? Sim. E hoje nós vemos que muitas recorrem a esse recurso, a cirurgia bariátrica, mas também sabemos e conheço inúmeros casos de pessoas, né, que foram enganadas, foram iludidas e às vezes tem até uma péssima imagem sobre a Turquia por conta desses relatos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho enquanto CEO, né, da sua empresa SBB Enterprise, é isso? Isso, exato. Pronto. E o que essas mulheres hoje, ao recorrerem a esses procedimentos, o que elas precisam ter como critérios? Isso. Bom, para quem não sabe, eu vou começar falando do nome, né? SBB Enterprise, que é Simone Bello Bariatrics ou Simone Bello Brasil, né? Registramos as duas marcas. Realmente é tudo isso que você falou. Infelizmente, com o corre-corre do dia a dia, com o excesso de trabalho na Europa, que eu sempre falo para brasileiro quando vem perguntar para mim, eu tô pensando em sair do Brasil. Se você tiver a necessidade de sair, se você não tiver uma profissão, vai lá, saia, mas não pensa que vai ser fácil, né? Porque aqui você trabalha, né? Pelo menos os primeiros anos, até que você consiga adquirir alguns conhecimentos, né? Aí sim você começa a ter uma qualidade de vida. E pensando nisso, é exatamente isso que você falou. Às vezes as pessoas, elas acabam entrando num ciclo de depressão sem se aperceber que estão entrando. Porque elas ficam meio que robóticas, né? Trabalho, casa, casa, trabalho. Trabalho, casa, casa, trabalho. Quando você chega na Europa, você não conhece muitas pessoas, você não tem muitos amigos. Às vezes as pessoas não querem nem optar por ir num restaurante melhor, porque estão ali focado naquela coisa de guardar dinheiro. Então, é hora de parar para pensar e falar, será que vale a pena? Né? Porque um dia, eu também sou cristã, para a honra e glória do Senhor. Amém. Às vezes não adianta nada juntar apenas tesouros aqui na terra, né? E deixar de ter uma qualidade de vida. Então, eu acho que tudo tem que ter o equilíbrio e a harmonia. Você deve sim trabalhar, deve sim conquistar os seus bens materiais, mas sem esquecer que você é o maior bem. Não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje.
Às vezes eu vejo pessoas que ligam para mim, mas eu tô em dúvida se eu faço a cirurgia ou se eu compro um carro, se eu troco o carro, né? Então assim, eu digo hoje com prioridade, com experiência. Você tá bem? Será que aquele carro vai te trazer alegria por uma semana e depois acabou a sua felicidade? Acabou aquela emoção, né? Agora, eu pergunto, né, até para os nossos seguidores, para as pessoas que estão acompanhando, você se olhar no espelho e se sentir bem, 1 ano, 2 anos, 10 anos, isso vai te fazer tão bem que vai fazer você prosperar. Porque quando você está bem, tudo ao teu redor coopera. E eu tenho casais, pessoas que estavam assim, realmente num quadro de depressão, com dores. Por exemplo, entrando na cirurgia bariátrica. A gordura, ninguém é gordo porque quer. Ela é um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele traz consequências. Quais são essas consequências? Um fígado gordo, sobrepeso no joelho, às vezes a dor de cabeça. Tem pessoas que têm muita dor de cabeça, que tomam remédio 6 dias na semana e não entende o porquê, né? Então acarreta problemas de pressão, libido. Tudo isso, juntando, acaba fazendo a pessoa se tornar uma pessoa depressiva. Então hoje, se priorize. Invista em você, porque você estando bem psicologicamente, emocionalmente e de frente do espelho, as outras coisas todas vão cooperar. E é comprovado, 90%, 95% dos nossos pacientes retornam para mim 1 ano depois e falam, até minha vida financeira melhorou. E é isso que a gente precisa, ajudar o nosso próximo. E como é para você ouvir esses relatos? Olha, é incrível, porque não é só relato financeiro, não é só relato emocional. Também é relato de casamentos que já estavam terminando, de maridos que retornaram com esposa. Então, quando eu vejo o trabalho que nós desenvolvemos, a gente sente que não é somente um trabalho no físico e no emocional. E também é um trabalho espiritual. Sim. E às vezes por isso é que somos tão atacados. Eu sou um ser humano, gente. Às vezes a gente tem que colocar um sorrisão na cara, ir lá e olha, tá tudo bem, mas nós sabemos como é que tá por dentro, né? Mas eu vi um ditado que diz assim, a plateia, ela não tem que ver os ensaios, ela tem que ver somente a estreia, o espetáculo, né? Então, assim, não pensa que eu também não tenho dores, não pensa que eu também não tenho dificuldades. Eu também sou mãe, eu também sou namorada, eu também tenho a minha vida particular, né? E não é todo dia que a gente tá com um sorriso. Mas a plateia não precisa saber disso, não é mesmo? A vida não é um mar de rosas para ninguém, não Exato. é? É como nós encaramos as dificuldades. E quando a gente vem dessa trajetória de perseverança, a gente começa a ver cada dificuldade como um desafio a ser superado, né? Então, Exato. eu posso encarar isso e posso ultrapassar. Já ultrapassei tantas coisas, que é isso aqui, e é verdade. Grande parte das mulheres que me acompanham e que vão estar assistindo também esse podcast são cristãs. E eu percebo muitas vezes, Simone, que há até mesmo em relação a uma cultura em que você primeiro tem que fazer pelo outro, amar primeiro o outro, né? Então eu vejo as mulheres se anulando muito. Eu achei muito válida a sua fala, porque realmente eu digo que nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida, e isso não é egoísmo. Porque se eu não estou bem enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto filha de Deus, como é que eu desempenho meu papel de mãe? Como é que eu desempenho meu papel de empresária, de empreendedora? Então tudo começa em nós e de fato tem um grande impacto. Então você que está nos assistindo aqui agora, fica essa mensagem para o seu coração. Olhe mais para você, cuide mais de você como você cuida dos demais. Porque essa função e essa responsabilidade, ela é sua. Ninguém vai fazer esse papel por você. Bom, entendemos que aqui há um propósito, não é? Que há uma missão através desse trabalho. Eu queria que você partilhasse aqui conosco um episódio, um relato, um feedback que marcou de fato e você entendeu, não, isso aqui é para dar continuidade e eu quero cada vez mais viver isso aqui. Bom, como eu te disse, não é nada fácil para ninguém, né? Muitas pessoas que conhecem a minha trajetória sabem que eu criei uma outra empresa, né? Alguns anos atrás, em
parceria em sociedade e infelizmente essa empresa me foi roubada, me foi tirada, né? Eu fui vítima, digamos assim, de pessoas que infelizmente pensavam só no financeiro, né? Mas quando Deus tem um propósito, né, a gente pensa em desistir, mas quando a gente pensa em desistir, vem alguém pedindo socorro e fala, eu preciso de você. E eu não vou confessar, eu não vou negar para você que eu não pensei em desistir. Eu pensei. Mas até fui pro Brasil, tirei um tempo lá e falei, não vou fazer isso mais. Só que quando Deus manda, né, você tem que fazer. Você tem que fazer. E quando você me pede um relato, eu vou te dar um relato aqui que aconteceu recentemente comigo, né? Talvez hoje eu não poderia estar aqui dando essa entrevista para você. Eu fui pegar o meu voo em Londrina, no Paraná, e ele atrasou por quase 3 horas. E eu ia decolar de São Paulo para cá, exatamente 10 para meia-noite. E quando foi 11 horas, a minha mala chegou na esteira, que eu tinha que fazer a conexão do voo. O check-in tinha fechado 10 para as 11 da noite. E eu, assim, sentei ali no chão, em cima da minha mala, e eu falei, Deus, não vai dar. E assim, não sei, né, para quantas pessoas sabem que quando você perde o primeiro voo, e ele é comprado tudo junto, você perde, consequentemente, todos os outros voos, a ida e a volta. E comprar voos de última hora, saído do Brasil, sendo que eu tinha agenda em Londres, Portugal e Turquia. Então ia ficar bem complicado. E eu pensei, falei, eu vou voltar para trás, não é para eu ir, né? E aí eu escutei uma voz muito forte no meu ouvido falando, ei, eu sou teu pai. Vai lá pro guichê, que nesse voo você vai embarcar. Já tinha 10 minutos que o check-in tinha fechado, né? E eu tinha que andar do terminal 2 para o terminal 3, que era onde eu embarcava com uma mala gigante, outra mala pequena. E eu falei, bom, só pode ser a voz de Deus, então eu vou. E eu fui. Eu cheguei no guichê, era exatamente 11h10 da noite, 20 minutos depois. Todo mundo sabe que o pessoal sai ali, se desloca lá para o embarque, um embarque intercontinental, porque eu fui para a Turquia, não é nem internacional, é intercontinental, porque a gente atravessa o continente, né? Sim. E então, assim, só tinha uma pessoa ali. E eu cheguei para ela e falei assim, moça, eu preciso embarcar nesse voo. Ela falou, tem 20 minutos que fechou. Eu falei, você não tá entendendo. Eu tenho um propósito e eu preciso ir lá. Deus só me mandou vir aqui. Ela ficou olhando pra minha cara assim. Eu falei, não sei se ajuda, mas eu já tenho um check-in, eu só preciso despachar a mala. E ela olhou, ela falou assim, tudo bem, só um momento. Aí ela passou o rádio pra esteira e falou assim, ficou uma mala para trás. Vocês ainda estão aí? Ele falou, estamos sim, a gente está guardando a última mala. Ele falou, então aguarda que eu estou mandando mais uma. E ali eu despachei minha mala e saí correndo, e literalmente eu fui a última a entrar no avião, 20 minutos depois do check-in fechado. Né? Então, cada vez mais eu vejo que existem propósitos, existem pessoas que precisam não só de mim, mas de vocês. E assim, uma pessoa vai ligando a outra, né? Eu costumo dizer que ninguém se conhece por acaso. Por acaso. São tudo propósitos. Então, assim, se hoje eu estou aqui dando essa entrevista com o propósito de ajudar alguma mulher que está aí atrás, talvez desanimada, depressiva, pedindo a Deus, talvez Deus está te mostrando e está te dando essa chance. Olha, é aqui o caminho, mas nós temos que ser sábios e abrir os olhos. Como você pode amar o próximo sem antes se amar, né? É como você está no avião. Qual é a regra que geralmente eles falam? Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você para você poder ajudar o próximo. Então, primeiro se ame para você poder amar o próximo. Maravilha. Que testemunho lindo, forte, não é? Forte. Então você que busca, né, descobrir o seu propósito, entenda através do testemunho da Simone aqui conosco hoje, que não é porque eu identifico o meu propósito que eu não terei adversidades. Às vezes muito pequeninas, fáceis de lidar, e outras vezes
tão desafiadoras, onde ela poderia ter desistido e não está aqui, e com certeza o Senhor vai proporcionar muitas coisas para ela desfrutar nessa estadia toda dela fora do Brasil. Então, servir a Deus, saber quem eu sou, ter clareza do meu propósito, não torna isso mais fácil, mas eu digo que o propósito ele não nos deixa desistir, não é? Até vem a vontade de desistir, mas aquilo é mais forte, não, eu não posso desistir. E no meu caso, normalmente quando eu falo, pra que trabalhar com mulheres? É difícil trabalhar com mulheres, concorda? Muito. É desafiador. Muito. E às vezes eu tô naquela, vou desistir, aí eu recebo um testemunho. Olha, naquele momento você foi usada para essa situação. Naquele momento, aquela conversa, aquele cafezinho fez todo sentido. Tô com meu casamento restaurado, tô com a minha vida transformada. E você, caramba, é sobre isso, é para isso que eu estou aqui. Então, glória a Deus pela sua vida, por essa partilha, por esse bocadinho precioso, não é? Vou te pedir então para que você deixe uma mensagem do seu coração para quem vai estar nos acompanhando. Depois faremos menção também das redes sociais, desse seu trabalho incrível e de fato com muita credibilidade. Estamos falando de uma mulher de Deus, né? Com temor a Ele, com certeza com um grande propósito para transformar vidas. Antes de deixar essa mensagem, né, eu quero fazer um alerta muito importante. Gente, tem pessoas perdendo a vida por causa de uma diferença de 400, 500, 600 euros, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que nós já temos 5 anos no mercado, que trabalhamos dentro de hospitais, com UTI, com equipe de anestesia, cardiologista, primeiros socorros, tudo o que for necessário. Não aceitem barganhas com a vida de vocês. Infelizmente, nós conhecemos pessoas que hoje vão ali na Turquia, operam até mesmo na nossa clínica, saem dali, se aventuram em procurar outras clínicas, outras profissionais e começam a vender cirurgias por preços abaixo do mercado, tá? Tivemos o relato recentemente de uma pessoa que teve Covid e quase veio a óbito depois de 36 horas na UTI, porque a atendente desta outra clínica autorizou a cirurgia sem falar nada para o médico. É muito sério. A equipe da SBB Enterprise é treinada e quando uma das nossas atendentes fica na dúvida, elas entram em contato comigo diretamente 24 horas e tudo é passado para o médico. Nós fazemos contratos, nós fazemos certificados, recibos e se até for necessário nós fazemos uma entrevista com o médico, conversamos com o médico e estudamos caso a caso. Então, às vezes, o barato sai caro, né? Eu costumo dizer, ninguém trabalha de graça, todos nós ganhamos. Mas, para mim, ganhar 300, 400, 500 euros, jamais eu vou colocar sua vida em risco. Quanto vai me custar para te mandar de volta para casa num caixão? Desculpa a palavra pesada, mas essa é a realidade, né? Então, todo mundo que está indo para a Turquia ou para qualquer outro centro de estética está procurando melhorar, está procurando ter vida a longo prazo. Então, essa é minha alerta. Cuidado com as pessoas que falam bonitinho, que falam demais, que dão super atendimento, né? Porque o inimigo também faz isso, né? E o que eu deixo para vocês hoje aqui, e volto a repetir, primeiro se ame, para depois então você amar o próximo. Que linda. Conexões que geram valor é sobre isso. A doutora? Não, doutora, mas posso dizer que eu tenho prioridade para falar. Ok. A Simone, ela está aqui conosco através de uma conexão feita da revista Vox. É uma das homenageadas também do Prêmio Personalité que vai acontecer aí num grande evento. Fique na expectativa. E eu fui surpreendida nessa tarde, de verdade,
porque através dessas conexões a gente ouvir, né, o relato, a história de uma mulher de Deus, uma mulher de fé perseverante, edifica ainda mais a nossa fé. E é isso que eu desejo para você, que esse bate-papo todo especial edifique a sua fé e o alerta dela também. Procure referências. Não é porque alguém fez e correu bem que essa pessoa está apta a te direcionar a fazer algo tão arriscado também. Sua vida é preciosa, portanto, cuide dela como tal. Simone, muito obrigada por esse tempo precioso. Espero que essa conexão aqui ainda gere valores e contactos e, enfim, muita coisa boa. Muito obrigada. Eu que agradeço você, o seu tempo aí nessa tarde de sábado, né? A toda a organização e a equipe da revista Voix. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aí, né? Assistindo, a equipe por trás das câmeras. E quero dizer que é sempre um prazer estar aqui em Portugal e com certeza, se alguém quiser me encontrar, conhecer, tirar dúvidas, porque às vezes as pessoas acham, ela não é acessível, né? Não, gente, eu sou pessoa comum, normal, de carne e osso, gosto de um cafezinho e vai ser uma honra e um prazer encontrar vocês aqui em Portugal. É isso, muito obrigada e até a próxima.